Casos de nudes falsos se multiplicam e preocupam as autoridades. A crueldade impensável com meninas tão novas. Como se já não bastasse tantos problemas que nós temos em sociedade, agora mais essa. A criação, a evolução com inteligência artificial de nudes, de pessoas inocentes, de crianças inclusive, que estão fazendo em São Paulo, em todo o Brasil, está se espalhando isso. Inclusive já tem até comércio. Vamos entender exatamente o que está acontecendo com esses casos. É importante para todos. Qualquer pessoa pode ser vítima disso. Então, saiba como se proteger. Saiba como proteger pessoas que você gosta. É sobre isso aqui, de utilidade pública, aqui na nossa plataforma. Eu sou o Ronan Botelho, faço leituras reativas e faço críticas também. Essa eu tenho certeza, porque como já não bastasse tantos problemas que nós já temos, com guerras, com aquecimento global e tudo mais, agora criminosos estão fazendo essa situação com meninas novas. Mas homens também podem ser, e não precisa ser nova, pode ser qualquer pessoa, pode ter esse tipo de nude falso criado com inteligência artificial, que é muito real. É crueldade, realmente, impensável. Foi muito bem a BBC Brasil nesta chamada de matéria. Vamos lá, Vinícius Lemos é um dos melhores do Brasil, jornalistas investigativos e jornalistas que fazem documentários. Vamos lá, então. Em uma manhã do início de novembro, a estudante Lara, de 13 anos, correu desesperada em direção ao banheiro da escola e começou a chorar copiosamente. Pouco antes, ela havia recebido uma mensagem com uma fotografia que deixou abalada. Na imagem, ela parecia nua. Lara se lembrava daquela foto feita por sua mãe, um momento feliz de família. A estudante havia compartilhado o registro em seu perfil do Instagram, mas tinha certeza que estava de biquíni, claro. A adolescente foi vítima de uma manipulação de imagens para fazer nudes criados com inteligência artificial IA, o que fez com que ela aparecesse nua na foto. Abre aspas, quando a minha filha me ligou chorando, eu achei que fosse uma pegadinha, porque ela não era de se exaltar, gritava ao chorar, diz Vanessa, mãe de Lara, a BBC News Brasil. Olha o relato ruim. Assim como Lara, ao menos outras 28 estudantes com idades entre 13 e 16 anos na escola da Elite Barra da Tijuca, no bairro oeste do Rio de Janeiro, sofreram a mesma situação. Grande parte das vítimas estudam no tradicional colégio Santo Agostinho também. Abre aspas. É tão impensável e surreal e que essas pessoas têm uma crueldade com essas meninas tão novas, diz Vanessa. De acordo com os relatos dos pais e das próprias vítimas, os responsáveis por manipular as imagens foram meninos e adolescentes que estudam no colégio Santo Agostinho. A escola disse a nota BBC no Brasil que acompanha o episódio. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente DPCA do Rio de Janeiro, que tem ouvido os envolvidos. Claro, isso mesmo. Abre aspas. Diligências seguem para identificar a autoria do crime e esclarecer o caso, informou o comunicado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A situação tem se repetido com certa frequência nas escolas brasileiras e também em outros países. Em questão de dias, casos semelhantes foram denunciados no Colégio Recife, em Pernambuco, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa doença está em todo o Brasil, infelizmente. No exterior, um dos casos mais que repercutiram ocorreu em vilarejo de Almendralejo, na província de Badajoz, na Espanha. O caso se tornou alvo de investigação policial. Mais de 20 meninas com idade entre 11 e 17 anos se apresentaram como vítimas de nudes feitos por IA. Outro caso com grande repercussão foi registrado em uma escola de Nova Jersey e nos Estados Unidos. Alunas do ensino médio descobriram que garotos que estudavam na mesma escola haviam manipulado imagens delas com roupas para elas e que aparecem nuas. Os pais das jovens denunciaram o caso. Toda mulher é uma vítima e potencial, mas eu também falo aqui os homens, claro. Um dos fatores que preocupa sobre esse tipo de caso é que as ferramentas disponíveis para manipular esse tipo de imagem são de fácil acesso. Basta fazer uma busca na internet que surge uma lista de diversas opções. Por isso, alertam especialistas caso assim podem se tornar casos cada vez mais comuns. Abre aspas. Isso pode se tornar epidêmico porque é fácil acessar imagens de inteligência artificial para manipular imagens. Diz a advogada Estela Aranha, assessora especial de direitos digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP. Abre aspas. Hoje, com esse tipo de instrumento, todas as mulheres e meninas podem ser potenciais vítimas desse tipo de crime. E no ambiente escolar, que há um bullying, as pessoas podem achar que isso é divertido, acrescenta. Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS-Rio, diz que essas ferramentas de inteligência artificial devem ficar cada vez mais sofisticadas e com efeitos ainda mais reais. Enquanto isso, ele pontua, crianças e adolescentes continuarão postando fotos nas redes e podem ser usadas facilmente por esses aplicativos. Os aplicativos de IA não vão simplesmente desaparecer. Por mais que a gente pense em fazer com que eles sumam das lojas de aplicativos, sempre vai haver sites de fácil acesso que oferecem essas funções. Souza avalia que esses aplicativos de inteligência artificial não devem ser considerados os vilões desses casos de fotografias falsas.
Ele frisa que o problema é a forma indevida como essas ferramentas podem ser usadas. Por isso, diz que é fundamental que haja cada vez mais esclarecimentos sobre os riscos e consequências que esses tipos de manipulação de imagens podem ter. É preciso enfrentar essa situação. É preciso que a legislação seja aplicada para punir simulações de menores em fatos pornográficos. É preciso haver uma educação digital sobre o uso seguro e responsável da inteligência artificial, declara Souza. Não é montagem de fundo de quintal. Vanessa conta que enquanto as meninas vítimas de nudes feitos pelo IA estavam abaladas com as imagens, os garotos que criavam as imagens afirmavam que tudo não passava de uma brincadeira. Em grupos desses meninos no Telegram, eles pediam fotos das meninas, escolhiam os dedos das mais populares e bonitas, iam no seu perfil no Instagram, pegavam uma foto e faziam a montagem, diz Vanessa BBC News Brasil. Isso só veio à tona porque um aluno que participava do grupo decidiu revelar a situação às vítimas. Esse menino contou que essas fotos foram feitas no laboratório de informática do Santo Agostinho e que isso acontecia desde o início de outubro. Uma das preocupações dos pais dos estudantes que fizeram denúncias à polícia é a forma como as imagens manipuladas são muito realistas. Nos grupos, ninguém tratava como uma montagem, era como se fosse um nude real das meninas, afirma Vanessa. É fácil falar, essa foto é falsa, porque está tão preocupada. Mas não é uma montagem de quintal, é uma boa imagem, que em olhar sempre vai saber se é real ou não. Também preocupa onde esses falsos nudes podem parar. Em sites adultos, que vai dizer que é real ou mentira. É a minha filha que está ali, acrescenta Vanessa. Estela Aranha reforça que as fotos manipuladas com IA são especialmente realistas. É muito mais cruel, mas não é incrível do que pegar um rosto e colocar em uma foto qualquer. É exatamente como a pessoa é, mas nua, a diz Aranha. Os pais das vítimas temem que o impacto dessas imagens no futuro delas e como isso pode afetá-las. Minha filha vai conviver com isso para sempre, a gente não sabe. Daqui a 5 anos essa foto vai aparecer de novo, já que é tão real e que nem parece ser montagem, diz Vanessa. Ela pode estar em uma entrevista de emprego e encontrar essa imagem e como não vão saber que é montagem, ela pode ser julgada por isso, acrescenta. O Colégio Santo Agostinho disse em nota que permanece atento em relação a casos de mensagens que prejudiquem a integridade emocional das crianças e adolescentes envolvidos não serão admitidas em qualquer espaço do colégio. A unidade de ensino afirma que, trabalhando de forma firme e incansável em diversas ações, que a divulgação existe, a situação existe, e que prestou esclarecimentos à polícia sobre o caso. Não podemos tratar como uma brincadeira. A multiplicação de episódios semelhantes tem preocupado especialistas. Não há um levantamento oficial sobre quantos casos já foram registrados, segundo o Ministério da Justiça. Somente desde o fim de outubro foram ao menos 4 episódios desse tipo. Um dos casos ocorreu no Colégio Marissa São Luís, em Recife. Na unidade de ensino, alunos com idade de 14 anos foram vítimas de nudes feitos pelo IA. Pais das alunas contaram ao G1 que um estudante disse ter feito as montagens junto com outros colegas. Em nota BBC News Brasil, o Colégio Marissa São Luís informou que logo que soube do caso, em 6 de novembro, suspendeu os 4 garotos envolvidos no episódio. Além disso, a escola disse que um dos estudantes foi transferido da unidade de ensino após o caso, enquanto os outros 3 concluíram o ano letivo de 2023 sem frequentar presencialmente as aulas. Para 2024, todos os estudantes envolvidos já estão com documentação de transferência escolar autorizada, a partir de 16 de dezembro, considerando o calendário para a finalização do ano letivo, disse a escola em comunicado. O Marissa reitera que acolheu imediatamente as vítimas e auxiliou os responsáveis no registro formal na queixa na delegacia especializada, tendo ainda registrado no caso no Conselho Tutelar. A instituição segue colaborando com as investigações policiais e prestando apoio e esclarecimentos à comunidade escolar. Finalizou a nota da escola. Outras 2 adolescentes de 14 e 15 anos que estudam em um colégio particular em Belo Horizonte e não teve o nome divulgado também foram vítimas. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a investigação apontou que os responsáveis pelas imagens falsas foram adolescentes de 15 anos que estudam na mesma escola. Segundo a Polícia Mineira, em nota da BBC News Brasil, a imagem foram descobertas ao serem compartilhadas pelo adolescente em redes sociais por meio de seu perfil falso. Após as denúncias dos pais das jovens, uma investigação apontou quem era o dono do perfil. A polícia já concluiu a investigação e disse que nota que representou uma aplicação de medida socioeducativa contra o adolescente. O caso agora já está na justiça. Outro caso, no fim de outubro, envolveu a atriz Isis Valverde. Fotografias dela de biquíni e roupas foram modificadas para que ela parecesse nua. As imagens repercutiram na internet e a atriz denunciou o caso. O episódio foi investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os episódios recentes demonstram que, segundo especialistas, a importância de que esse tipo de uso indevido da IA leva a sério, por meio da investigação de casos e punição dos responsáveis, se assim for. É fundamental mandar um sinal de reprovação absoluta dessas condutas. Temos que tratar como crimes graves e não como uma brincadeira, diz Estela Aranha. A advogada Camila Bouza, responsável pela defesa de Lara, reforça que não se trata de algo banal. Não é um jogo sensual porque a pessoa do outro lado não estava brincando, diz Bouza. Carlos Afonso Souza defende uma das formas de tentar impedir o aumento desses casos é a atenção dos adultos aos conteúdos acessados e aplicativos usados pelos filhos. Os pais ou responsáveis
podem e devem responder por atos desempenhados por seus filhos na internet, em especial os que violam a integridade dos colegas de classe, declara Souza, que é professor de Direito Digital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a URFG. Infelizmente, muitas vezes é preciso doer no bolso por meio de indenizações por danos morais, acrescenta o especialista. Ele afirma que as escolas também precisam falar com os estudantes sobre o tema e adotar as medidas necessárias para que esses casos não sejam tratados como brincadeira. Após a repercussão dos casos recentes, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que inclui o Código Penal o crime de criação e reprodução de nudez feita por meio de inteligência artificial. O projeto prevê pena de prisão de 6 meses e 1 ano, e a pena pode ser aumentada de vítima para for menor e as idades se imagens forem usadas por chantagens. No Reino Unido, recentemente foi criada uma lei de segurança online que promete transformar o país no lugar mais seguro do mundo para estarem online. Olha, essa lei trata de problemas relacionados ao acesso de crianças e adolescentes à pornografia online. Um dos pontos diz sobre o compartilhamento não consensual de imagens íntimas e aponta que a divulgação de imagens íntimas ou falsas artificialmente criadas por pessoas nuas podem levar a pena de até 6 meses de prisão. Violência de gênero. Esses casos são também uma forma de violência de gênero, precisam especialistas porque todas as vítimas são mulheres. A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, a OAB-RJ, afirmou que nota que o caso na escola do Abate Juca é um ato criminoso. Viola a privacidade, a dignidade, a honra e a intimidade das vítimas, além de configurar pornografia de vingança, cyberbullying e violência de gênero, disse a OAB-RJ. A advogada Camila Bonsa afirma que o fato de as vítimas serem apenas mulheres deixa claro que se trata de uma nova forma de violência de gênero. Abre aspas. São meninos de 14 anos que perpetuam o machismo estrutural, relações nas quais não respeitam os corpos das meninas, afirma Camila Souza. Elas podem, assim, postar fotos de biquínis. Vivemos em uma sociedade com cultura de praia. Eles não são donos dos corpos dessas meninas, os corpos são delas. Estela Aranha diz que a popularização de ferramentas de tecnologia artificial pode agravar a violência cotidiana contra as mulheres. Abre aspas. A violência sexual contra a mulher no Brasil é um problema epidêmico e pode piorar uma novidade de quantidade tecnológica. O impacto psicológico é o último tema. Os adolescentes que veem seus corpos nos expostos em redes sociais, mesmo que sejam em imagens falsas, podem sofrer um impacto emocional equivalente aos que teriam se fosse uma pornografia verdadeira, diz a psicóloga Ana Lúcia Spear King, professora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A psicóloga afirma ser fundamental que essas meninas sejam acompanhadas por um psicólogo e um psiquiatra para receber a orientação e suporte emocional. Abre aspas. Elas não têm maturidade para lidar com estresse, vergonha, julgamento e críticas alheias que surgem a partir de exposição sofrida e advindos dos comentários das redes sociais, diz King, fundador do Instituto Delete, que pesquisa o impacto da tecnologia na saúde mental. Segundo a psicóloga, a exposição de fotos manipuladas pode causar transtornos mentais como pânico, ansiedade generalizada e depressão. Em até 6 meses podem aparecer sintomas relativos ao transtorno de estresse pós-traumático, diz King. Lara sofre com os efeitos da publicação de nude feito pelo IA, conta sua mãe. Lá, ela está com uma insegurança enorme e não sabe mais em quem confiar, diz Vanessa. Ela ainda na escola pensando, esse menino me viu pelada? Quando alguém faz alguma coisa ou ri perto dela, ela acha que é por causa daquela foto. Ela acha que virou um motivo de chacota. A adolescente passou a se preocupar e quis apagar todas essas fotos das redes sociais da Vanessa. Ela não sabe mais se deve voltar a tempo em que as mulheres andavam cobertas, mesmo estando no país onde a gente quer viver o oposto e ser livres. Os nomes foram alterados para preservar a identidade de mãe e filha. Essa é uma grande matéria da BBC News Brasil. Espero que foi elucidativa aqui para vocês.